Olá pessoal, eu sou o Felipe, criador do site descomplicando-finanças.com. Nosso site foi criado para ajudar você, empreendedor, a descomplicar as suas finanças e as finanças da sua empresa. Como a primeira ferramenta que a gente vai apresentar aqui, a gente tem o fluxo de caixa, muito importante para as empresas hoje, que muita gente deixa de lado. Se você chegou aqui pelo vídeo direto pelo YouTube, aqui embaixo do vídeo tem um link para você fazer o download da planilha que a gente vai usar aqui para explicar o fluxo de caixa e o tutorial para essa planilha. Então vamos começar nosso tutorial. Bom pessoal, então vamos começar aqui o nosso tutorial, tá? Da planilha. Eu fiz essa pequena apresentação aqui para vocês, né, nesse tabuleiro de xadrez aqui, para a gente entender, dar uma introduçãozinha assim sobre o que é o fluxo de caixa e o que é o diferencial da nossa planilha, né? O que é que a gente está oferecendo, o que é que uma ferramenta de fluxo de caixa que se preze, ela deve ter para que você não deixe nenhum ponto importante de fora, tá? Então, primeiramente, assim, basicamente falando, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, ele nada mais é do que as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, tá? Então, você controla o fluxo de caixa, basicamente falando, através do seu plano de contas, tá? Em que as contas terão um saldo inicial e você vai fazer a movimentação no dia. Você vai ver o cenário do mês ou vai ver o cenário do ano, independente do período que você está vendo. Vai fazer as entradas e saídas recebidas e os pagamentos feitos e vai ter um saldo final onde por aí você vai acompanhar a saúde financeira da sua empresa. O que isso quer dizer? O que essa saúde financeira ela quer dizer? Vai mostrar para você onde você precisa ter dinheiro, onde está faltando, onde você está gastando muito, onde você está gastando pouco. Então, o fluxo de caixa passa a ser uma ferramenta não só de controle, mas uma ferramenta também gerencial, tá bom? E por que muitos não fazem, na verdade? Apesar de ser tão importante, a gente observa que muita gente não faz, negligencia o controle financeiro da sua empresa. Nessa minha experiência que eu tive aí com empreendedores, com pequenos empreendedores, principalmente aqueles que não têm muita experiência, que começaram a empresa sem se capacitar muito, eu percebi que três motivos principais faziam com que ele não quisesse fazer o fluxo de caixa ou que não fizesse um controle financeiro eficiente, tá? Primeiramente, a falta de conhecimento, porque quando você não se capacita, você não consegue entender as ferramentas que são importantes para gerir uma empresa, tá? Muitas vezes isso acontece com muitos empreendedores iniciantes. Ocorre uma mistura de um patrimônio pessoal com profissional e esse patrimônio acaba confundindo as contas da empresa com as contas pessoais e fica uma coisa bem difícil de ser controlada, tá? E o terceiro motivo basicamente é preguiça. As pessoas acham que gerir uma empresa é uma coisa fácil ou é uma coisa que você não tem que se dedicar, né? Acabam por falta de experiência levando as coisas com a barriga. E você que é empreendedor ou você que quer ser empreendedor sabe que não é bem assim, né? Gerir uma empresa não é uma coisa fácil. É um filho que você está criando e a saúde financeira desse filho é basicamente o sangue, né, da sua empresa. Então esses são os três motivos principais. E quais são os elementos básicos, essenciais que uma boa planilha de fluxo de caixa tem, né? Ela tem que ter o plano de contas, ela tem que ter o lançamento dos recebimentos e dos pagamentos, e ela tem que ter uma parte para mostrar o que você tem de contas a pagar e receber e onde você tem a necessidade de capital de giro. A gente vai ver que a nossa planilha tem todos esses elementos. E aqui eu quero frisar, tá, para vocês, que aqui que está o diferencial de uma boa ferramenta de fluxo de caixa. É aqui que o fluxo de caixa ele passa a não ser uma ferramenta apenas de controle financeiro, mas passa a ser também uma ferramenta que você possa gerir as finanças da sua empresa, tá? Quando esse fluxo de caixa ele tem um plano de contas, ou seja, ele organiza um plano de contas para você e ele controla também o que você tem a pagar e a receber, essa é uma boa ferramenta de fluxo de caixa. Então, se você hoje já tem algum tipo de controle, ou você usa algum sistema, alguma planilha, e você não faz dessa forma, eu sugiro que você use uma planilha,
e aqui eu estou te oferecendo uma, né? Mas que você use, se você não gostar da nossa planilha, que você use uma ferramenta que tem esses pontos, porque eles são elementos essenciais para você fazer uma boa gestão da saúde financeira, tá? E os pontos de atenção que a gente tem que ter no fluxo de caixa é jamais negligenciar o plano de contas, porque é ele que vai organizar, ele que vai fazer com que você tenha essa gestão de uma forma organizada. É importante você entender também a diferença entre um recebimento e uma venda, um pagamento e uma conta. Quando a gente está tratando fluxo de caixa, tem essa diferenciação, porque o fluxo de caixa é diferente de uma DRE. O fluxo de caixa ele vê o que entra e o que sai efetivamente no mês, enquanto a DRE ela vê suas vendas no mês, independente se ela entrou ou não entrou. É a diferença que tem do regime de caixa para o regime de competência, ou seja, quando o dinheiro bate no seu caixa ou quando o dinheiro é efetivamente algo operacional, tá? Você tem que atentar também para a previsão dos seus recebimentos, para você poder ter noção de onde você, em que mês você vai ter um dinheiro maior que está entrando das suas vendas a prazo, em que mês você vai ter menos dinheiro de vendas a prazo, e você consegue gerir de forma eficiente assim. E observar sempre a necessidade que você tem de caixa. E o fluxo de caixa vai mostrar isso para você. Agora um ponto muito importante, até botei esse X grandão aqui para a gente ter muita atenção, tá? É que fluxo de caixa não é DRE e não substitui de forma alguma DRE. Muita gente pode se perguntar aí se fazer o fluxo de caixa eu vou ter o meu lucro do mês. Você vai ter o lucro real do mês, você vai ter o saldo de caixa do mês, mas o lucro operacional, que é o que a sua empresa tem capacidade de gerar com a sua operação, tá? É a DRE que vai te apresentar, ou seja, ela que vai te apresentar qual a margem que você está ganhando nos seus produtos, qual o nível de despesa que você está tendo, de custo que você está tendo. Você vai ter o impacto que o resultado financeiro tem no seu resultado. Então esses pontos a DRE vai tratar. O fluxo de caixa vai mostrar para você basicamente onde você precisa de dinheiro, quando você vai precisar, quando você não vai precisar, ou quando você tem uma capacidade de investir maior. Basicamente são as entradas e saídas de caixa e a diferença entre elas e a previsão de recebimentos e pagamentos. É aí que você tem a diferenciação da DRE. Então vamos começar aqui a observar a nossa planilha, tá? Então esse aqui é o layout aqui da nossa planilha, tá? Primeiramente eu vou passar para vocês aqui em cada uma das abas aqui que a gente tem, para dar uma breve introdução, para depois a gente entrar detalhadamente em cada uma delas. Aqui a gente tem uma capinha, né, um início dela, que tem os meus contatos, o nosso site para você acessar, para você conhecer o nosso trabalho, tá? Na segunda aqui a gente tem um plano de contas, que já já a gente vai entrar também, que é onde você vai organizar os seus recebimentos e pagamentos através de contas e subcontas, para poder controlar melhor e gerir melhor aonde você tem mais pagamentos, mais recebimentos, onde você gasta mais, gasta menos, entre essas coisas todas. Na planilha 3 você vai fazer os lançamentos mensais, tá? Ou melhor, os lançamentos diários em cada mês. Em cada uma dessas planilhas, em cada um dos meses aqui você vai clicar e você vai ter o espaço aqui. Aqui já tem um preenchimento que eu fiz de exemplo, que a gente também vai ver, né? Então você vai ver que em cada mês aqui a gente tem uma planilha para você preencher. Na planilha 4, efetivamente, na verdade na planilha 4, 5 e 6 é onde efetivamente você passa a gerir o seu fluxo de caixa, que é onde você tem a visão mês do seu fluxo, né? Você tem a visão de necessidade de caixa, a visão de sobra de caixa, a visão de contas a pagar e receber, a visão de quando você vai receber esses pagamentos, tá? Na planilha 5 você tem o saldo real das suas contas. É aqui onde eu falei para vocês no início que você tem a capacidade de observar aonde você está gastando mais, aonde você está recebendo mais, quando você faz a organização pelo plano de contas.
E na planilha 6 a gente tem o mesmo layout da planilha 5, mas com contas a pagar e contas a receber. Ou seja, o que efetivamente não entrou no seu caixa ainda, mas ainda vai entrar. Que é um ativo seu, um direito que você tem. Então vamos começar aqui observando o plano de contas. O plano de contas ele vai ser dividido entre entradas e saídas de caixa. Tá? Você vai, claro, separar as receitas dos custos e despesas. Em cada um desses pontos você vai fazer uma classificação. Eu já fiz aqui uma classificação para você, mas se toda essa planilha é totalmente customizável, tá? Então, se a realidade da sua empresa for outra, você quiser mudar alguma coisa aqui, pode ficar à vontade. A planilha é aberta, não tem senha. Você pode fazer mudanças aqui. Mas essa classificação que eu fiz aqui é uma classificação que eu acho que é usual. A ideia que você tem que ter em mente quando você for preencher essa parte aqui é que essa classificação ela seja o mais simples possível, para que você não se perca numa quantidade grande de contas. Tá? Eu deixei aqui 8 espaços para você preencher, que é o que eu achei suficiente para você dividir bem a quantidade de contas que vai ter em cada um dos números. Tá? Então aqui, por exemplo, em receita com produtos, eu dividi em subcontas celulares e videogames, supondo que eu fosse uma loja de eletrônicos, tá? E que eu também tivesse um serviço de manutenção. Então separei receita de produto com receita de serviços. Aqui embaixo a gente tem receitas financeiras, ou seja, são os juros que eu tenho de aplicações financeiras que eu recebo. É um pouco diferente, por exemplo, de quando você faz uma captação de empréstimo, que está separado aqui embaixo. Já a gente vai ver por que está separado. Mas a receita financeira ela faz parte da sua operação. É um dinheiro que você usa e paga mais para você ter uma operação na sua empresa. Assim, uma receita, quando é um caso de uma receita, e quando é uma despesa, ou seja, quando você capta um dinheiro do banco e você paga uns juros em cima disso. Isso entra na sua DRE, por exemplo, enquanto a captação de empréstimo não entra na sua DRE. Isso é um dos motivos por que a gente separa. Tá? Então aqui você faz a classificação de cada uma das receitas, customiza aqui da forma como você achar melhor. Tá? Isso aqui é uma sugestão, eu acredito que seja uma sugestão eficiente e que você pode usar, mas fica à vontade para fazer como for melhor para sua empresa. Aqui os custos e despesas também estão divididos, tem um pouco mais de categorias porque os custos são um pouco mais complexos, né? A gente tem o custo do produto. É importante sempre que você classifique as planilhas, né? Sempre tendo um nome diferente para as contas, não deixe nomes iguais. Por exemplo, você botar custo com produtos celulares aqui, pode dar problema nos lançamentos. Então sempre coloca aqui um traço custo embaixo, que vai diferenciar uma da outra, tá? E esse preenchimento aqui vai ser importante porque nas outras planilhas você vai ver que conforme você preencher aqui, as opções de preenchimento de contas vão aparecer automaticamente nas outras planilhas, tá? Então aqui você tem impostos. Muitos de vocês aí que são microempresários que entram no Simples, então fica muito mais fácil, é um pagamento só, tá? Mas se você tiver mais contas, você coloca aqui embaixo. Despesas comerciais, despesas com RH, despesas administrativas, despesas com marketing, financeiras e, novamente, os investimentos ou financiamentos separados como estão na receita, tá? Então aqui, por exemplo, deixei como exemplo de investimento uma aquisição de imóveis, uma aquisição de máquinas. Isso é um valor que não entra no seu resultado operacional, porque é um investimento para a sua operação. Assim como os financiamentos, quando você amortiza uma parte de uma captação que você fez. Isso não entra também no resultado da sua operação, por isso eles estão separados. Tá? Então, conforme você preencher aqui, automaticamente nas outras planilhas elas vão ser preenchidas. Aqui nessa versão que eu estou vendo com vocês não está, mas eu vou colocar aqui uma explicação resumida de cada uma dessas categorias que eu classifiquei aqui, para você ter uma noção do que você pode classificar em cada uma delas, caso gere alguma dúvida. Então na versão que você fez download, provavelmente já tem esse campo, tá? Na planilha número 3 a gente tem onde efetivamente você vai lançar as entradas e saídas de caixa, tá bom? Cada um dos meses, vou ver janeiro aqui que eu já preenchi alguns exemplos. Cada um dos meses você vai fazer um controle diário desse caixa e também uma conciliação diária com o saldo que você tem em bancos e em caixa. Então cada dia aqui você vai fazer um lançamento. Vamos acompanhar esse primeiro lançamento aqui como exemplo. Lancei o dia, né? É importante você colocar porque você vai ver aqui ao lado que tem uma divisão por dia.
O tipo, se é receita ou despesa, você vê aqui. Esse campo aqui é livre, tá? Porque caso você agrupe aqui no plano de contas, vou dar um exemplo para vocês. Se você chegar aqui em despesas administrativas e ao invés de colocar em cada uma delas, assim como eu fiz, aluguel, água, luz, você colocar só despesas com imóvel, despesas com escritório, tá? Aqui é um momento que você vai ter a possibilidade de detalhar mais esse agrupamento que você fez, mas também é opcional, tá bom? Você pode ou não usar, isso vai depender da complexidade que você achar do seu plano de contas. Eu sugiro que você resuma ao máximo o plano de contas para que ele fique simples, né? O nosso objetivo aqui é simplificar a sua vida, assim, e que você mesmo simplifique, que você aprenda a simplificá-la, tá? Então, todas as contas que você puder agrupar, você agrupa. Claro, não agrupa coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenta agrupar coisas semelhantes, como esse exemplo que eu dei. Então, se você quiser usar esse campo aqui, ele é customizável. Você pode digitar qualquer coisa aqui, como você vê, tá? Aqui ao lado, se você colocou receita, aqui vai aparecer as suas contas de receita. Você vai ter opção aqui. Elas são iguais ao preenchimento que eu fiz no plano de contas. Você pode ver que tem uns tracinhos, porque eu não preenchi muitas contas. Mas se você preencher mais, elas vão aparecer automaticamente aqui. Você não vai precisar fazer nada. Aqui ao lado você lança o valor. Aqui você lança se ela foi paga ou não, porque muitas vezes é alguma coisa a prazo que você vai lançar. Mesmo que o fluxo de caixa ele não lance, tá? Essa conta que você lançar aqui como não pago, ela não vai contar no nosso saldo, mas ela é importante que você faça o lançamento também, para quando a gente for usar as planilhas de contas a pagar e contas a receber, tá? Então é muito importante que você lance isso aqui. E caso você lance uma despesa como não paga, você vai ter a opção de colocar um prazo aqui para a gente ver quando você vai receber efetivamente ela. Agora é importante que você não se esqueça, por exemplo, se você lançou uma venda a prazo, essa prestação de serviço aqui ela for parcelada, você não pode esquecer nos outros meses de lançar o recebimento dessa venda, tá? Porque não é porque você lançou em janeiro que você não vai lançar nos outros meses. Aqui puramente é porque a gente vai fazer um controle de contas a pagar e contas a receber. Como eu disse para você, uma boa planilha de fluxo de caixa que se preze tem esse controle de contas a pagar e receber e necessidade de capital de giro, necessidade de caixa. Então por isso que você tem essa opção aqui. E na medida em que você lançou o valor aqui, ele vai converter aqui se você lançou despesa para negativo, se você lançou receita ele vai continuar positivo. E você vai fazer ao longo do mês e automaticamente aqui ao lado vão ser preenchidos os seus recebimentos e pagamentos e o seu saldo diário. Esse saldo diário você não vai precisar mexer em nada aqui, tá? O que você vai precisar ver é a sua conciliação. Esse saldo do dia você vai conferir com o que você tem no seu caixa e com o saldo que você tem em bancos, para poder verificar se ele está batendo. Ou seja, fazer um controle efetivo, né, para você ter uma noção de onde está entrando e saindo dinheiro na sua empresa. Isso é extremamente importante, tá, gente? Muita gente se confunde, fica com a cabeça confusa nas finanças da sua empresa porque não faz um controle diário. O controle diário é importantíssimo, porque quando você chega lá no meio do mês e você vê que um saldo não está batendo, se você fez o controle diário, você sabe onde está o problema. Se você não fez, você não tem noção de onde está o problema. E até você achar, muitas vezes pode ser tarde demais, dependendo do tamanho do valor que você esteja faltando no seu caixa. Então você preenchendo aqui quanto você tem em dinheiro, vamos supor que fosse 100 e 200, isso aqui é customizável também, você vai colocar conforme for o seu saldo. Você vai ter o saldo aqui e ele deve estar igual a esse aqui. Se ele não estiver igual, automaticamente aqui o cheque vai identificar que tem alguma coisa errada. E se você vê esse falso aqui, eu sugiro que você reveja os seus lançamentos do dia, veja se você não esqueceu alguma coisa. Porque dificilmente o seu banco, por exemplo, vai estar errado, entendeu? Então é mais provável que o seu lançamento não tenha sido feito corretamente, você tenha esquecido de alguma coisa, do que o banco ter errado no seu saldo. Eu acho que você nunca viu isso. Agora, se ele bater com o saldo final que você lançou, o cheque vai dar verdadeiro e você não vai ter nenhum problema. E você vai fazer isso todos os dias
Se todos os dias você fizer direitinho, o fluxo de caixa do mês você já vai ver aqui, vai estar direitinho também. Nesse mês aqui, por exemplo, com os lançamentos que eu fiz fictícios, tá? A gente tem um saldo de 2.230 positivos, tá? A planilha que você está recebendo aí está em branco. Isso aqui são só exemplos que eu fiz para a gente fazer nesse tutorial. E aqui ao lado a gente vê aqui, por exemplo, que tem um cheque que não está batendo, e consequentemente o cheque do mês também não está batendo, tá? Então sempre que você vê esse indicador aqui, é porque tem alguma coisa errada no seu fluxo. Então aqui é importante para você fazer esse controle diário, é aqui onde você vai ter o controle das suas finanças. É muito importante isso para qualquer empresa, tá? Seja ela pequena, média ou grande, tem que ser feito isso. E aqui a gente vai ver agora então aonde de fato essa planilha vai te ajudar a gerir sua empresa, tá? Na medida que você lançar os seus recebimentos e pagamentos durante o mês, você vai ter aqui a planilha de fevereiro para você lançar também. A planilha 4 vai sendo preenchida automaticamente também, com as receitas e as despesas que você lançou, e você tem a visão de lucro, prejuízo real e acumulado, tá? Novamente eu quero voltar a falar isso, tá? Que esse aqui não é igual ao lucro prejuízo da DRE, esse aqui é o prejuízo de caixa, o lucro real, tá? É a diferença entre as suas entradas e saídas. E aqui você tem mês a mês, você consegue ter uma visão da evolução mês a mês da sua empresa. E até é uma ferramenta importante para gestão de longo prazo também, para você ver, por exemplo, em 2016, em que meses teve uma sazonalidade, onde você pode trabalhar um pouco mais as suas receitas, onde você pode segurar um pouco mais as suas despesas. Isso aqui é muito importante, tá? Para gestão de curto prazo e para gestão de longo prazo também. E você consegue também ter uma noção de cenário de caixa que você tem hoje. Por exemplo, em janeiro a gente viu que tinham 2.230 de sobra, né? Você consegue uma noção que você, por exemplo, tem um nível de investimento que você pode ter aqui, né? Você tem 2.230 de sobra de caixa que podem ser investidos. Claro que você vai fazer uma conciliação aí com a sua DRE para ver aí como é que tá o seu resultado operacional, mas isso mostra que você tem capacidade para níveis de investimento, né? De repente para fazer uma aquisição de algum equipamento que você queira, tá? Que seja importante para sua empresa. Aqui embaixo a gente tem o nosso controle de crédito, né? De contas a pagar e receber, e a necessidade de caixa, que ela pode ser positiva ou negativa. Ou seja, se ela for positiva é que você tem caixa sobrando, você tem capital de giro. E se ela for negativa é porque você está necessitando de capital de giro, tá? No exemplo que eu preenchi aqui, o nosso contas a receber tem um saldo de 850 e o nosso contas a pagar tem um saldo de 124. Então aqui eu tenho um capital de giro, né, de 726, tá? Isso é um cenário bom para a nossa empresa, porque a gente vê que a gente está gerando mais receita do que despesa, né? E novamente no longo prazo você consegue ver as sazonalidades de crédito que você tem. Aqui abaixo nada mais é que onde é previsto que os seus recebimentos que você lançou aqui em cima entrem. Como eu fiz só lançamentos de contas a prazo de 30 dias, ficou igual aqui a planilha de janeiro. Mas se você escolher as outras opções lá de 60, 90, ele vai sendo preenchido nos outros meses aqui, tá? Vai ser somado sem o menor problema. Você não vai ter nenhum erro aqui. E aqui você consegue controlar melhor quando que você, por exemplo, se você vê um saldo negativo aqui no seu capital de giro ou no seu fluxo de caixa, você consegue ter uma noção aqui, se você tiver um recebimento grande em março, por exemplo, você consegue ver que o seu saldo acumulado negativo vai ter uma melhora. Você consegue fazer uma previsão melhor do seu crédito. Por isso que é muito importante que você lance também as vendas a prazo lá e não esqueça de colocar não pago e o prazo dela, para você poder ter uma noção e, como eu disse, para poder gerir, né? O mais importante de tudo não é só o controle, é a gestão que você pode fazer da saúde financeira da sua empresa através dessa planilha. E aqui abaixo ela tem só uma outra visão de fluxo de caixa, que essa aqui é a visão que a norma contábil te pede, né?
a norma que gera o fluxo de caixa, ela diz que você tem que ter um fluxo de caixa operacional, um fluxo de caixa de investimentos e um fluxo de caixa de financiamentos. Se você clicar nesses maisinhos aqui, a gente tem uma divisão de entradas e saídas, você pode deixar aberto ou ocultar, fica a seu critério, tá? Mas aqui só está separado naquelas contas, ou seja, aqui a gente está separando o que de caixa vem da nossa operação em si, o que está se tratando de investimentos e o que está se tratando de financiamento da minha empresa. Então você vê aqui que o nível de financiamento, por exemplo, ele está alto, né? A nossa operação está gerando um caixa só de 230 para a gente. O que está gerando é um empréstimo, uma captação de empréstimo que a gente fez, né? E o valor que vai dar aqui vai ser o mesmo valor que está aqui em cima, tá? Nesse campo aqui, tanto que tem um cheque deste valor com esse. Essa fórmula aqui ela só iguala um ao outro, não tem nenhuma coisa mirabolante aqui. E se você vê que está falso, é porque tem algum problema no seu lançamento, tá? Esses cheques aqui te ajudam a guiar aonde você pode estar errando e aonde você está acertando, tá? E na planilha número 5 e 6, a gente tem os valores separados por contas. Então todas aquelas contas do plano de contas que você preencheu lá na planilha número 2, agora elas estão aqui com o saldo de cada uma delas, ou seja, o saldo real. Quanto desse 4.560 que você viu aqui no seu fluxo de caixa como entrada, quanto que, por exemplo, a venda de videogames representa R$2.050, ou seja, quase metade da minha receita gerada no mês de janeiro é de videogames. Isso mostra que o quê? Que você tem que ter um esforço comercial para vender videogames, porque é uma conta importante. Agora, por exemplo, você vê que o nível de venda de celulares está baixo, você pode trabalhar em cima disso. Aqui o importante daqui é você ter a noção da onde que está vindo suas receitas e da onde está vindo os seus pagamentos. Vamos descer mais um pouquinho aqui e vamos ver a parte de custos e despesas. Você tem aqui que os seus videogames estão representando um custo de 600, tá? Quando você teve o serviço de manutenção, suas peças representaram 42. E quando você vai preenchendo mês a mês, você consegue ter também a noção das variações em cada uma delas. E aqui você consegue ver aonde você precisa, por exemplo, se tratando de custos e despesas, aonde você precisa melhorar a eficiência da sua empresa. De repente são nas despesas comerciais, nas despesas com RH, está gastando muito com salários, tem que demitir funcionários, tem que contratar funcionários novos, tem que melhorar um pouco suas despesas administrativas. O mais importante dessa parte da planilha é isso, é você ter a noção de onde está vindo e de onde está saindo o dinheiro da sua empresa. O layout da planilha 6 é o mesmo da planilha 5, só que ela vai dar a visão do que você não recebeu. Novamente vem a importância de você lançar também as vendas a prazo, especificando o prazo de cada uma delas. Então aqui você vê que você teve uma política de crédito grande para celulares, R$700 de celulares que você vendeu foi a prazo. Manutenção, você vendeu a prazo. A mesma coisa os pagamentos. Se você tiver um pagamento a um fornecedor aqui, no caso aqui no exemplo eu só fiz uma despesa com marketing. A gente teve uma despesa com marketing que você combinou com o fornecedor que não seria pago no mês de janeiro, só seria pago no outro mês. Então não houve uma saída de caixa, vai haver em algum momento, mas não houve. E aqui você consegue ver as flutuações do seu crédito também, né? Com fornecedores e as flutuações do seu crédito com seus clientes, no caso das receitas. Essa parte é muito importante na sua gestão. Aqui você consegue ter uma noção exata da onde você precisa melhorar e onde você precisa incrementar, né, a sua gestão, e você consegue ter a noção exata do sangue da sua empresa, que é o dinheiro, ou seja, da saúde que esse sangue está tendo, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma planilha simples, mas completa. É uma planilha que ela não tem um layout mirabolante de um sistema que você contrate, que você pague por esse sistema, mas ela tem todos os campos que você precisa para fazer uma gestão eficiente do seu fluxo de caixa. Todos os campos necessários para você gerir melhor as finanças, organizar melhor as finanças. Que se você não faz isso hoje,
você vai ver que depois que você passar a fazer o controle por essa planilha, você não vai ter dificuldade nenhuma em preenchê-la, mesmo aqueles que não têm o conhecimento em Excel, você não vai ter a menor dificuldade em usar ela. E aqui você vai ter um diferencial para você. O gestor que não controla as finanças da sua empresa, que não faz uma gestão legal, ele está perdendo muito no mercado. Tá? Porque quando você tem noção de onde você tem dinheiro, onde você pode investir, onde você está pagando demais, você consegue melhorar, você consegue ajustar. E é esse ajuste que é importante que o fluxo de caixa vai te mostrar. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da planilha, que vocês possam usar, fazer bom uso dela. Né? Fique à vontade para mandar sugestões para mim, se você encontrar de repente algum erro, né? Essa planilha foi feita por um ser humano que também está suscetível a erro. Se você encontrar algum, me sinaliza que eu faço o ajuste e já boto lá no site de volta para vocês. Tá? Você pode usar essa planilha à vontade, em nenhum momento você vai fazer nenhum tipo de pagamento por ela, em nenhum momento você vai ser cobrado. E se você conhecer alguém que não chegou até aqui ainda, mas que esteja precisando, indique para ele o nosso site, peça para ele fazer a inscrição lá no nosso site e receber também a planilha. E passe para mim o feedback, né? Dê o retorno, o pessoal que usar, se foi realmente eficiente, se ajudou vocês, se não ajudou. Eu vou ficar muito feliz com os comentários das pessoas, positivos ou negativos, tá? Que vocês derem com relação a essa planilha. E fiquem atentos também às novidades do nosso blog, as novidades aí que a gente lançar no Facebook, que brevemente muitas outras coisas legais. Eu vou estar passando sempre conteúdos importantes em finanças e que sejam entendidos de forma simples. O intuito do nosso site é descomplicar uma coisa que é complicada, ou seja, finanças. Finanças é uma coisa excessivamente complicada, mas a gente vai tentar dar dicas simples para que você, no seu dia a dia, consiga gerir melhor as finanças da sua empresa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e aguardo aí o retorno de vocês.